Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Aqui quem fala é Liut Christian. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar este maravilhoso currículo criativo em parceria com a Designs.net. Se você não sabe o que é Designs.net, é nada mais, nada menos do que um repositório de projetos gráficos prontinhos para você baixar, editar e mandar rodar. No Designs.net você encontra diversos tipos de projetos gráficos. Hoje eu vou dar destaque para os projetos gráficos de currículos ou resumes, né? Resume, eu não sei muito bem como é que se fala isso em inglês, mas se você acessar o link aí na descrição para o Designs.net e digitar resume, você vai encontrar uma infinidade de currículos criativos que você pode adquirir, baixar, editar e mandar para a impressora, mandar para a gráfica. São templates sensacionais que podem ser facilmente editáveis. Todos os links do projeto que vai ser usado como referência nesse vídeo e também para a lista de currículos lá do Designs.net vai ficar aqui na descrição do vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai utilizar este modelo que foi criado no Illustrator. Se você adquirir exatamente esse modelo, eu vou deixar o link aí na descrição. Você vai baixar um arquivo editável no Illustrator, tá? É totalmente editável, todos os textos, todas as fontes, todas as imagens e tudo mais. Só que nesse vídeo aqui a gente vai reproduzir, a gente vai ver como criar esse tipo de projeto usando o InDesign. O pessoal gostou tanto do meu último vídeo de InDesign que eu resolvi fazer também esse currículo no InDesign. Você pode criar esse tipo de resultado no Illustrator, como você está vendo aqui, tá? Tem aqui a cartinha de apresentação, depois vem a parte que a gente vai construir, que é o currículo em si. E claro que você pode criar isso tanto no Illustrator quanto no InDesign, poderia criar no Word, no Photoshop, no Excel. O pessoal sempre acaba me questionando: por que você não fez isso no Illustrator? Por que você não fez no Word? Bom, porque isso aqui é um vídeo de InDesign, né? Então vamos lá. Bom, para evitar falar muito no começo do vídeo, lembrando que eu vou deixar todos os links de referências e os maiores detalhes sobre esse vídeo, sobre esse trabalho, aqui na descrição, além de outras referências que podem ser interessantes para você. Então, lê a descrição do vídeo e vamos partir para o nosso tutorial. Eu estou utilizando aqui o InDesign Creative Cloud 2017. Todos os recursos que a gente vai usar podem ser utilizados, podem ser feitos, na verdade, reproduzidos nas versões anteriores, CS4, CS5, CS6. É claro que quanto mais antiga for a versão, mais diferentes os recursos podem ser ou podem até mesmo estar ausentes. Mas a gente vai usar sempre recursos básicos que podem ser usados nas versões mais antigas também. Lembrando que o meu curso de InDesign vai ser lançado amanhã, dia 17 de abril de 2017. Eu vou estender a promoção, tá, de pré-venda dele por mais uma semana. Então, se você não conhece ainda os meus cursos online, especialmente o meu curso de InDesign com certificado, links aí na descrição. No InDesign a gente vai criar um novo documento, selecionando a pré-definição de impressão no tamanho A4. Provavelmente a sua janelinha do InDesign vai ser um pouquinho diferente dessa aqui, mas não tem problema, você vai encontrar essas mesmas configurações lá. E aqui nas opções de colunas e o column gutter, que seria a medianiz, né, a gente vai fazer a seguinte configuração. O nosso documento vai ter 6 colunas e aqui no column gutter ou na medianiz você vai manter 4 milímetros. Nas margens, a gente vai manter uma margem aqui de 12 ou 10 milímetros, fica a seu critério. E no bleed and slug a gente vai deixar zerado. O nosso documento não vai ter sangria, até mesmo porque para facilitar aí o trabalho de impressão em casa. Depois de definir então essas configurações, clique em Create e você vai ter o seu novo documento exatamente igual esse que você está vendo aqui na minha tela. Deixa eu arrastar aqui o meu currículo para a minha telinha aqui do lado, para eu colar aqui as configurações dele. Bom, a partir desse momento, quando você na verdade define aquelas configurações iniciais, o InDesign vai te mostrar o seu documento com uma grade básica, tá? Uma grade de colunas, onde você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e a sua medianiz, que é esse espacinho entre cada uma das colunas, de 4 milímetros. Para garantir que todo mundo vai ter o espaço de trabalho igual, clica aqui no alternador de espaço de trabalho e muda o seu espaço de trabalho para tipografia. Se você já estiver nesse espaço de trabalho ou ele estiver completamente diferente, clica de novo aqui no alternador de espaço de trabalho e seleciona a opção Reset Typography, ou resetar ou redefinir tipografia em português, e ele vai ficar exatamente desse jeito aqui. Se o seu InDesign não tem o alternador aqui no cantinho na parte de cima, é só clicar no menu View,
ou melhor, no menu Windows, desculpa, e aqui em Workspace você pode selecionar exatamente as mesmas opções, o espaço de trabalho e a opção de redefinição. Bom, o que a gente vai fazer aqui é esqueletar o nosso projeto. O InDesign, na verdade, ele é a ferramenta mais adequada para esse tipo de projeto, até mesmo porque ele possui ferramentas de controle e de edição de texto muito mais refinadas do que o Illustrator. Então, embora o artista original tenha preferido usar o Illustrator, eu recomendo que você faça esse tipo de projeto no InDesign. Mas, novamente, você pode fazer um e outro, tanto faz, fica a seu critério, essa é apenas uma recomendação. Então a gente vai começar a desenvolver o esqueleto do nosso projeto, para que depois a gente possa adicionar as formatações necessárias, o tamanho de fonte, as cores e tudo mais, e criar os nossos estilos de parágrafo, que como você viu no último vídeo, vai ficar linkado aí no card, são essenciais para que a gente possa controlar tanto a formatação quanto possíveis alterações no nosso projeto. Então vamos lá, a gente vai começar adicionando o círculo que vai comportar a nossa foto de perfil, a nossa foto do currículo. Lembrando que a gente está seguindo um modelo pré-determinado, dependendo aí das suas necessidades ou do tipo de currículo que você queira desenvolver, é claro, pode ou não conter fotos. O nosso objetivo aqui é mostrar como o modelo do Designers.net pode ser construído ou foi construído utilizando esses aplicativos. Vou posicionar o meu mouse aqui sobre essa lateral esquerda, clicar e depois pressionar o Alt e o Shift. E aí eu posso aumentar desenhando um círculo perfeito. Você observa que quando eu posiciono o meu cursor do mouse sobre as linhas guias, aparece uma espécie de pontinha, de setinha branca, indicando que o meu mouse vai ser alinhado com essas linhas guias, ou nesse caso, com o centro da minha linha guia, tá? Então, quando aparecer essa setinha, você clica, aí aperta o Alt e o Shift e arrasta. O Alt e o Shift servem para criar um círculo perfeito e para expandir ele em todas as direções. Depois de fazer isso, pressione a letra D no seu teclado para redefinir as configurações de preenchimento e de contorno. Logo em seguida, eu vou pressionar o V no meu teclado para ativar a ferramenta de seleção e vou posicionar esse carinha aqui em cima, olha só, na minha margem superior e também no centro, levando em consideração a minha medianiz. Se o seu InDesign não exibir as dicas de tela ou as guias inteligentes para você alinhar esses objetos bonitinho ali centralizado no topo, você pode clicar no menu View e habilitar as Smart Guides. Aqui em Grids e Guides, você marca a opção Smart Guides. O atalho de teclado é Ctrl U. Seria exibir guias e grades, guias inteligentes na versão em português. Eu acho que é mais ou menos assim na versão em português. Prontinho. Nosso próximo passo agora é criar as primeiras caixas de texto para a gente começar a colocar as nossas primeiras informações. Vou pressionar o Ctrl e o espaço e dar um zoom aqui na parte de cima, que é a parte que eu vou precisar trabalhar agora. E vou pressionar a letra T no teclado para ativar a ferramenta de texto. Ela está aqui do ladinho na caixa de ferramentas. No InDesign, sempre que você vai digitar um texto, você precisa clicar e arrastar para desenhar a sua caixa. Então, seguindo aquela mesma dica do desenho do círculo, a gente vai posicionar o cursor aqui, olha, entre a linha superior e aqui a minha coluna, né? Quando aparecer essa setinha branca, indica que vai estar alinhado, você clica e arrasta para desenhar uma caixa de texto mais ou menos desse tamanho. Eu vou escrever aqui o meu nome em letras maiúsculas, depois vou pressionar o Enter e colocar a minha profissão, que é arte finalista e produtor gráfico. Lembrando que, novamente, que as informações do currículo vão depender aí do seu gosto, do que você precisa, do tipo de cargo que você esteja concorrendo. E aqui embaixo vem uma breve descrição das suas atividades, ou da sua pretensão, né, de cargo nessa empresa, tanto faz, você coloca aqui, eu vou colocar um Loren Y aqui, um texto de exemplo, e prontinho a gente tem aí a nossa caixa de texto inicial. Eu não vou formatar ainda, tá? Porque eu preciso primeiro ter uma noção de espaço, de quanto de espaço eu vou precisar no meu trabalho, e depois a gente vai voltar formatando e colocando e criando os estilos também do nosso projeto. Eu gosto de, sempre que eu trabalho com caixas de texto no InDesign, ir duplicando as caixas de texto que eu já tenho, para evitar precisar ficar redesenhando caixas de texto a toda hora. Então, como a gente já tem essa caixa de texto aqui em cima, você vai segurar o Alt e vai arrastar para baixo, olha só, para fazer uma cópia dessa caixa de texto. E aqui você já vai entender um segredinho muito legal do InDesign, tá? Você vai pressionar agora o Ctrl B no seu teclado para abrir a janelinha que chama Text Frame Options, as opções de frame de texto, alguma coisa assim em português. Ctrl B é o atalho.
Nessa janelinha, você pode configurar essa caixa de texto para que ela tenha colunas. Então a gente vai aumentar o número de colunas exatamente para o número de colunas que ela está compreendendo aqui no meu layout, que seria 1, 2, 3, 4 colunas. Então eu vou colocar aqui 4 colunas, marco o preview aqui para você ver o resultado. E aqui você tem, na parte de baixo, o gutter, que é justamente a medianize, o espaço entre as colunas. Então você diminui para 4 milímetros, exatamente a mesma configuração do seu documento. A gente usou 4, porque a caixa de texto só compreende 4 colunas. Em seguida é só clicar no OK e você tem uma caixa de texto com 4 colunas e 4 milímetros de medianize. Prontinho, a gente vai dar 2 cliques sobre essa caixa de texto, dar um Ctrl A para selecionar todo mundo e pressionar o Delete para apagar esse texto. O que a gente vai fazer agora é colocar as informações de perfis pessoais, tá? De perfis sociais, aliás. Colocar aqui Facebook, opa, tá tudo em maiúsculo, Facebook, e eu vou pressionar o Enter do teclado alfanumérico, é esse Enter que fica embaixo do backspace, tá? Dá um Enter para adicionar uma nova linha, você vai já entender porque eu estou sendo tão específico nesse Enter, tá bom? Facebook é Lilt Christian, na verdade era Lilt Christian, eu apaguei esse perfil, mas vamos deixar assim, depois eu vou tentar resgatar. Prontinho, depois que você digitar Lilt Christian aí, ou o seu nick do perfil social, você vai agora pressionar o Enter do teclado numérico. Por que eu vou pressionar o teclado numérico? O Enter do teclado numérico não é o Enter abaixo do backspace, mas se o Enter que está junto dos números aqui no teclado numérico do seu teclado, ele vai adicionar uma quebra de coluna. Então, quando você pressiona o Enter do teclado numérico, ele adiciona uma quebra de coluna e você pode escrever na coluna seguinte. Lilt, mas eu uso o notebook. Como é que eu faço para adicionar essa quebra de coluna? Se você usa notebook, muito provavelmente o seu teclado numérico está pintado de outra cor no seu teclado do notebook, geralmente de azul, ou de verdinho, ou de rosa. Verifique aí quais são as cores das suas teclas especiais, que são as teclas de função no notebook. E para você usar o Enter do teclado numérico em notebooks, você precisa pressionar aquela teclinha de função FN. Então, provavelmente, você precisa pressionar o FN aí para adicionar a sua quebra de coluna. E em seguida, na coluna seguinte, a gente vai colocar aqui, igual o nosso modelo está indicando, o LinkedIn, que também é Lilt Christian, Enter do teclado numérico, para adicionar uma quebra de coluna, Twitter, que também é, nesse caso é @Lilt Christian, Enter do teclado alfanumérico, e aqui o Behance, ou Behance, que é Lilt Christian. Se você não tiver como adicionar as quebras de coluna, você pode simplesmente adicionar quebras de linha normalmente, tá? Escrever um embaixo do outro, dando apenas o Enter, e depois você pode diminuir aqui a sua coluna até que a sua caixa de texto até que ela compreenda 2 linhas em cada uma das colunas. Essa também é uma alternativa caso você não consiga adicionar a quebra de coluna. No meu caso, como eu consigo, eu vou adicionar a quebra de coluna normalmente. Deixa eu descer aqui no Twitter e aqui no Behance. E depois que você fizer isso, você pode dar 2 cliques aqui embaixo, olha só, para ajustar o tamanho dessa coluna aos seus objetos, ao seu texto. Pronto, vou dar um zoom aqui, menos Ctrl Alt e a barra de espaço e clicar na tela algumas vezes. E agora a gente vai arrastar essa caixa de texto de cima e colocar ela aqui embaixo sempre com o Alt para criar uma cópia, tá bom? Utilizando a mesma distância, ou melhor, a mesma largura aqui de 1, 2, 3, 4 colunas, a gente vai dar 2 cliques, dar um Ctrl A para selecionar tudo e vai digitar aqui em letras maiúsculas experiências. Pressione o ESC para confirmar e sair da edição do texto e dê 2 cliques aqui no cantinho para redimensionar a caixa de texto para o texto disponível. Em seguida, eu vou arrastar com o Alt novamente aqui para o lado. Se você segurar o Alt e arrastar e depois adicionar o Shift a esse conjunto de teclas, você vai conseguir arrastar em linha reta. Posiciona aqui do ladinho onde você tem o espaço para 2 colunas e aqui a gente vai dar 2 cliques, dar um Ctrl A e escrever educação ou formação escolar, tanto faz. Pressione o ESC para confirmar, não preciso nem ajustar, já está bom ali o tamanho e vamos deixar assim por enquanto. Novamente, eu vou arrastar essa caixa de texto aqui de cima e posicionar aqui embaixo usando o Alt. Ok, vou posicionar aqui, dar 2 cliques. Você pode selecionar o texto dentro de uma caixa de texto, tanto dando o Ctrl A ou dando 3 cliques. Olha só, se você der 2 cliques, seleciona a palavra. Se você der 3 cliques, seleciona
a linha. Se você der 4 cliques, tá? Se for bem rápido, você consegue selecionar todo o texto dentro daquela caixa. Eu prefiro dar um Ctrl A, que é mais rápido. E a gente vai colocar aqui o ano 2014, dar um Enter. E aqui eu vou colocar os dados de amostra, tá? Nesse caso, o que se coloca é o nome da empresa que você trabalhou e a função em detalhes, o que tipo de atividade que você exercia naquela empresa. Se tiver algum expert em currículos aí me corrija, mas você pode adicionar a experiência dessa maneira. Em seguida a gente vai duplicar essa caixa de texto e colocar ela aqui do lado, segurando nesse caso o Alt, e depois com o Shift restringindo o movimento em linha reta, posicionando aqui. Eu vou diminuir essa caixa de texto para ela caber aqui nesse espaço, e eu vou apagar, deixa eu dar 2 cliques aqui embaixo, ok? Eu vou apagar essa informação que está ultrapassando o limite, dar um ESC, e aí eu vou dar 2 cliques para ajustar. Essa tela de teclado você, infelizmente, tem que praticar para se habituar, tá bom? Mas eu vou falando e repetindo para que você vá entendendo. Depois de fazer isso, por enquanto é só o que eu preciso, não vou mexer nisso agora. A gente vai descer aqui embaixo e eu vou duplicar agora a minha caixa de texto de experiências. Clicar com o Alt e arrastar ela aqui para baixo, mais ou menos aqui. Prontinho, e aí a gente vai colocar aqui o que pede o modelo que a gente está seguindo. Idiomas, ok, dando um ESC, a gente confirma. Com o Alt eu arrasto e com o Shift eu restringo o movimento. Deixa eu dar um zoom aqui embaixo para ficar mais fácil, né? Vou colocar ele aqui do ladinho. E aqui vem habilidades, dou um ESC, arrasto com o Alt e depois com o Shift. Depois vem habilidades, vou colocar aqui especialidades, tá? É quase a mesma coisa, mas é só para a gente colocar aqui no espaço. Vou aumentar um pouquinho mais para o lado para aparecer o texto inteiro. Lembrando que sempre que você estiver editando texto, você pode pressionar o ESC para confirmar e já pegar a ferramenta de seleção, tá bom? Em seguida a gente vai arrastar novamente essa opção aqui para baixo, segurando o Alt. E aqui a gente vai ter os idiomas. Vamos colocar aqui inglês, ok? Depois a gente faz o restante. Deixa por enquanto só o inglês. E eu coloquei em letras maiúsculas. Deixa eu colocar aqui em letras minúsculas. Em inglês. Pronto. Depois a gente vem aqui para baixo porque a gente vai precisar formatar isso do jeito que a gente quer. Vou dar um Ctrl 0 para a gente ver a nossa página inteira. E você pode esconder esses contornos, essa caixa delimitadora ao redor das suas caixas de texto, pressionando o Ctrl H. Isso vai esconder essas caixinhas. Eu gosto de trabalhar com elas escondidas, porque quando você seleciona uma caixa de texto, você consegue exibir, tá? Mas se você quiser, você pode habilitar e desabilitar no Ctrl H a qualquer momento. Além disso, se você pressionar o W no seu teclado, você habilita o modo de pré-visualização. Ele vai exibir a sua página sem as linhas guias, sem as guias que você adicionar e assim por diante. Você pode pressionar o W novamente para voltar. Se você usa uma versão antiga, provavelmente esse atalho pode não funcionar. Então você vai clicar aqui no menu View, aqui em Screen Mode, você seleciona o Preview ou Presentation, ok? Beleza, fazendo isso então, agora a gente vai partir para a formatação do nosso projeto. Assim como, eu não sei se você chegou a fazer, há muito tempo atrás existiam os cursos de informática, ainda existem hoje em dia na verdade, mas eu acredito que mais pessoas aprendem por conta própria mexendo no computador. Mas antigamente, quando eu era professor de informática, eu ensinava os meus alunos, sempre que eles fossem desenvolver algum texto, digitar algum texto no Word, que era o aplicativo que a gente estudava, primeiro escrever o texto e só depois, no final, voltar formatando. Eu acredito que seja por esse o motivo que eu continuo fazendo isso no InDesign. Eu acho muito mais fácil e muito mais prático, porque me ajuda a estruturar melhor. Então, você pode fazer isso também, se você já quiser vir formatando, não tem problema. Então, depois que você digitar todo o seu texto, agora sim a gente vai partir para a formatação desse documento. E é muito importante que você fique atento aos detalhes, principalmente quando a gente estiver criando os nossos estilos de parágrafo, porque se você der um deslize na criação desses estilos, você pode comprometer o resultado, e não é isso que a gente quer. Para facilitar o nosso trabalho, a gente vai arrastar esses grupinhos aqui que possuem os nossos painéis de parágrafo e de estilo de parágrafo para fora da doca. Então a gente vai arrastar eles aqui para fora e a gente pode expandir clicando aqui nessa setinha dupla, tá? Eu vou colocar parágrafo e estilo de parágrafo um embaixo do outro, dessa maneira. O painel de caracteres eu vou colocar em cima do painel de parágrafos, tá? E o painel de estilos de caractere eu não vou usar porque eu não vou criar estilo de caractere
nesse tutorial. Então vamos lá, caracteres, parágrafos e estilos de parágrafo. Lembrando que se eles não estiverem disponíveis na doca, você pode clicar no menu Window, em Type e Tables, você vai encontrar o painel de parágrafo, o painel de caracteres, e em Styles, o painel de estilos de parágrafo. Então vamos lá. Existem várias maneiras de você criar os seus estilos de parágrafo, sendo que você pode criar primeiro formatando o texto e depois criando o estilo, ou primeiro criando o estilo e depois formatando, modificando o estilo já criado. A gente vai fazer justamente o mais fácil, que é fazer a formatação do texto e depois criando o estilo de parágrafo para aquele texto. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma mudança aqui no meu estilo de parágrafo básico. Qualquer mudança nesse estilo de parágrafo aqui, que já vem por padrão no InDesign, vai modificar o meu texto padrão no documento. Então eu vou dar 2 cliques sobre o estilo básico para abrir a janelinha de modificação. E tudo que eu vou fazer é mudar a família de fontes, porque eu quero uma família com estilo não serifado, sem serifa. Então a gente vai clicar aqui em Basic Character Formats, e aqui onde está Minion Pro, a gente vai usar aquela fonte que eu adoro, que é a Segoi UI. Okay? Essa fonte eu acho muito legal. Você pode clicar no Preview para ver o resultado. Okay? A fonte Segoi UI, na verdade. E a gente só vai fazer essa mudança por enquanto. Eu vou diminuir aqui também o tamanho da fonte para 10, só para deixar o texto um pouquinho menor. E aí a gente pode clicar no OK. Observe que quando você modifica um estilo de parágrafo, neste caso é o nosso estilo de parágrafo padrão que controla o documento, que controla o texto básico do documento, automaticamente essas configurações se refletem em todas as caixas de texto que possuem o estilo básico aplicado, nesse caso qualquer caixa de texto padrão. Então a gente vai a partir de agora, fazer a formatação de cada uma das pecinhas do nosso currículo para criar os estilos de parágrafo. Eu vou dar 2 cliques aqui no parágrafo, na minha caixinha inicial, selecionar aqui o meu nome, Liut Christian, e vou formatar utilizando o painel de caracteres, aumentando essa fonte aqui para, deixa eu colocar aqui um 18, colocando essa fonte em black, que seria o negrito mais negritoso, né, mais negrito de todos. E aqui no painel de parágrafos eu vou centralizar esse texto, posso até aumentar mais, colocar aqui 22, ok, um nome bem grandão. E aqui embaixo, onde eu modifiquei o espaçamento de parágrafo, eu posso colocar um espaço depois desse meu parágrafo onde está o meu texto, onde está o meu nome. Para isso eu vou aumentar aqui, olha só, o espaçamento depois do parágrafo para 4 milímetros. Fazendo isso, a formatação do meu texto básico, do meu título, que vai ser o meu nome, já está ok. Eu já posso partir para a criação desse estilo. Depois de formatar o meu texto, então, a gente vai clicar aqui embaixo para criar um novo estilo de parágrafo. É só clicar nessa opção aqui embaixo. Um novo estilo de parágrafo vai ser criado e você vai clicar nele para aplicar esse estilo ao texto selecionado. Note que quando você cria um estilo de parágrafo novo, o parágrafo básico ainda estava selecionado e ele estava exibindo um sinal de mais do lado, indicando que esse estilo tinha sido modificado do padrão, ele estava diferente do padrão. E quando você cria um novo estilo, ele cria o estilo embaixo, mas ele não seleciona ele. Tá? Ele vai criar esse novo estilo com as formatações do texto que está selecionado, mas você precisa clicar em cima dele para que ele seja aplicado ao texto. Isso é fundamental. Depois a gente vai dar 2 cliques sobre esse estilo de parágrafo e a gente vai mudar o nome dele. A gente vai colocar aqui nome. Vamos deixar o nome desse estilo de parágrafo como nome ou nome principal. Tanto faz, você coloca o nome que você quiser. Se você quiser, você pode adicionar um atalho de teclado para ele, mas nesse caso vamos deixar sem atalho, a gente só vai usar ele aqui em cima, não vai se repetir em outras áreas. Eu vou clicar no OK. O nome principal foi criado. Mas, Liut, eu só vou usar essa formatação nesse texto aí. Para que eu vou criar um estilo? Faça o estilo de parágrafo para os seus textos, porque isso vai facilitar caso você precise repetir o estilo em outros textos ou você precise fazer modificações na formatação do documento. Vamos agora para a nossa segunda linha, que é aqui a linha de função, né, nosso cargo, e a gente vai fazer as mesmas modificações. Eu vou colocar nesse caso ele em semi-bold, centralizado, e vou colocar aqui novamente o espaçamento embaixo de 4 milímetros, ok? Em seguida, depois de fazer essa modificação, eu venho aqui em swatches ou amostras e vou pintar essa minha cor, esse meu texto, tá? Seleciona aqui a opção de texto e seleciona a opção de preenchimento. No InDesign você tem tanto a opção de texto e de objeto,
quanto a opção de preenchimento de contorno. Então essa é a configuração. A gente vai colocar um ciano aqui, você pode colocar a cor que você quiser. No modelo original ele usou amarelo porque o fundo é preto, mas claro, a gente não vai criar um currículo com fundo preto para imprimir em casa, né? Vamos criar ele com fundo branco, a gente vai fazer as modificações nos detalhes nas cores para o fundo branco. Depois disso, ainda com o texto selecionado, já com a corzinha modificada, tudo bonitinho, vou aumentar aqui a fonte para 12. Depois disso, a gente vai criar o nosso novo estilo de parágrafo. Em seguida, novamente, eu posso dar um clique aqui no nome, depois para aplicar, tá? E depois dar mais um clique para habilitar a opção para renomear esse meu estilo e vou digitar função. Então você pode tanto dar 2 cliques, tá? Para entrar na edição. Primeiro, claro, depois de criar o estilo, clica nele para aplicar. Depois você pode dar 2 cliques para abrir a janela de opções do estilo, ou pode dar um clique e depois outro clique para entrar na edição do nome apenas. É só dar um enter para confirmar. Feito! Agora vamos para a configuração da nossa tagline aqui, que contém as informações da nossa função anterior, enfim, da nossa pretensão, na verdade, de cargo, qual que é a nossa experiência, o que a gente está pretendendo, enfim, é mais ou menos isso que entra aqui. Para isso, a gente vai selecionar esse texto e vamos novamente fazer a formatação dele. Eu vou manter o tamanho 10, a gente vai aumentar aqui, a gente vai, na verdade, modificar o alinhamento dele para centralizado, ok? A gente pode colocar mais texto para deixar aqui Deixa eu copiar e colar aqui no final, tá? Deixa eu arrastar esse carinha aqui para baixo e aumentar aqui um pouco mais, só para deixar o nosso texto um pouquinho maior, tá bom? Selecionar essa galera de novo, centralizado, e olha só, o resultado é mais ou menos esse aqui. Nesse caso, a gente vai manter as configurações originais do documento, tamanho 10, fonte Segoyui, apenas descentralizar o que mudou. Mesmo assim, vamos criar o nosso estilo, clicando aqui embaixo na opção Novo Estilo e mudando aqui para Tagline, ok? Pressionar o ESC para sair. Na verdade, você pode clicar na tela e pressionar o ESC para sair da edição desse texto. E olha só, pressionando o W, a gente tem o resultado final aqui da nossa parte de cima do nosso documento. Vou pressionar o W novamente para voltar para a edição normal. Em seguida, a gente vai formatar aqui embaixo os nossos perfis sociais, tá? Para isso, a gente vai dar 2 cliques, vou selecionar esse texto aqui, pressionar, você pode configurar o texto como negrito pressionando o Ctrl Shift B no teclado, tá? Nesse caso, ele vai configurar como semi-bold, mas a gente pode mudar para bold aqui também. E para dar um pouco de destaque nos perfis sociais, a gente vai pintar eles de azulzinho também. Então vou modificar aqui a cozinha para azulzinho, prontinho, e aí a gente tem o nosso perfil social configurado. Em seguida, eu vou clicar aqui na opção para criar um novo estilo, mudar o nome dele para social e dar um Enter. Nesse caso, a gente pode dar 2 cliques e configurar um atalho de teclado. Eu vou colocar aqui Ctrl e o número 1, tá? Ctrl e o número 1 do seu teclado numérico. Eu vou dar um OK e tudo que eu preciso fazer depois é ir clicando nos demais textos e pressionando o Ctrl e o número 1 para aplicar exatamente o meu estilo e a mesma formatação. Deu para te pegar e como é interessante a gente trabalhar sempre com estilos? A gente tem também essa facilidade de aplicar os estilos a partir de atalhos de teclado. Eu vou fazer um pequeno ajuste ótico aqui em cima, para evitar que meu texto fique no topo da minha margem superior, eu vou arrastar ele um pouquinho para baixo, mais ou menos aqui, olha só, deixando um espaçamento igual na parte de cima e na parte de baixo entre meu texto e os meus perfis sociais. No meu modelo de exemplo, ainda existe uma linha entre cada uma das colunas dos perfis sociais, tá? Primeiro, deixa eu selecionar aqui esse texto novamente, tá? E eu vou modificar esse estilo social para um estilo centralizado. Eu acabei criando o meu estilo social, mas o meu texto ficou à esquerda, então a gente vai centralizar esse nosso estilo. Para fazer isso, a gente não vai selecionar o texto e vai fazer a mudança aqui, não, porque o estilo já foi criado. Então o que a gente precisa fazer é tirar a seleção de qualquer objeto na tela e em seguida dar 2 cliques sobre o estilo que pertence a esse texto. Dá 2 cliques aqui para abrir a janela de modificações desse estilo. Então a gente vai clicar aqui na opção Indents and Spacing. Eu não sei qual que é a tradução em português, eu não lembro. Embora eu utilize a versão em português lá no trabalho, aqui eu não lembro qual que é a tradução para português.
Em alinhamento, enfim, onde você vai encontrar o alinhamento, você vai mudar aqui para centralizado. Se você marcar o preview, você já vai ver o resultado lá atrás. É só clicar no OK e pronto. Você fez a modificação no estilo e essa modificação automaticamente é aplicada ao seu texto padrão. Lembra que a gente tem aqui em cima um estilo de tagline já centralizado? Então a gente pode aplicar esse mesmo estilo às nossas linhas aqui onde tem um perfil social. Então é só clicar e aplicar o estilo de tagline. Olha só, você não precisa formatar de novo se você já tem um estilo com as mesmas configurações. Prontinho, dessa maneira você tem os seus perfis sociais totalmente centralizados. A gente vai adicionar entre cada uma dessas colunas uma pequena linha fina. Vamos dar um Ctrl e um espaço para dar um zoom aqui na nossa área de baixo. A gente vai pressionar o P no teclado para ativar a ferramenta caneta. Você pode pegar a ferramenta linha aqui, que é mais rápido, né? Pegar a ferramenta linha, certifique-se de que no painel Swatches o seu contorno do objeto esteja preto ou black, tá bom? Não use registro, por favor, utilize black. E aí você vai com a ferramenta linha, posicionar no meio das colunas, clicar e arrastar para baixo, olha só. Com o auxílio da linha inteligente, você consegue desenhar em linha reta. Mas se segurar o Shift, dá no mesmo, você consegue desenhar em linha reta, você vai ter esse resultado aqui. Para garantir que esse objeto fique centralizado com o nosso texto, segure o Shift, peguei aqui a ferramenta seleção, ele já está selecionado, segura o Shift, clica sobre a caixa de texto. Note que essa minha caixa de texto está um pouquinho maior aqui na base, então vou tirar a seleção e vou primeiro ajustar aqui essa caixa de texto, dando 2 cliques aqui embaixo. Agora sim, seleciona o objeto, segura o Shift, clica na caixa de texto, solta o Shift e dá mais um clique sobre a caixa de texto para que você ative o que a gente chama de objeto-chave. Ou seja, essa caixa de texto vai ser o ponto de referência de alinhamento. A partir daí você pode utilizar tanto o painel de controle para alinhar no centro horizontal, ou clicar no menu Window e aqui abrir o painel em Object e Layout, o painel de alinhamento. Nesse painel você vai encontrar a mesma opção de alinhamento vertical, nesse caso, né? Alinhamento vertical. Prontinho. Depois, tudo que você precisa fazer é selecionar esse pauzinho aqui, essa linha. Deixa eu dar um Ctrl Z que eu acabei arrastando. Segurar o Alt e arrastar ela para o lado. Segura o Shift para arrastar a linha reta. E você posiciona ela bem no meio das suas linhas guias, ok? Se ficar difícil, você pode soltar e dar um zoom depois, tá bom? Prontinho. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a minha vida. Depois, Alt, arrasta, adiciona o Shift ao atalho, posiciona no centro. Prontinho, isso é tudo que a gente precisa. Ctrl 0 para ver de longe, pressiona um W para você enxergar o resultado final. Tudo isso que a gente está fazendo aqui pode parecer demorado, porque eu estou explicando em detalhes, tá bom? Mas é claro que isso aqui a gente faria em 10 minutos, muito rápido, utilizando os recursos que eu estou mostrando aqui. Então é interessante que depois que você desenvolver a habilidade, você com certeza vai conseguir fazer isso muito mais rápido. Pressionar o W e vou desenhar aqui com a minha ferramenta retângulo, é só clicar e segurar no grupo de ferramentas aqui, se não estiver aparecendo, ou pressionar o M no seu teclado para ativar a ferramenta retângulo. Eu vou adicionar um pequeno retângulo aqui entre o meu cabeçalho e as minhas informações na parte de baixo. Observe que eu sempre tento manter um espaçamento uniforme entre cada um dos elementos, tá? Então eu vou arrastar um pouquinho mais para cima, deixar um pouquinho... O próprio InDesign, na verdade, te dá dicas de tela de alinhamento, tá? De distribuição, quando você desloca os objetos, ele mostra aquela linha verde indicando relações de alinhamento. Então a gente vai manter mais ou menos aqui. Nesse caso, eu vou tirar o contorno no painel Swatches e vou selecionar o preenchimento da forma e colocar aqui um preto. E vou modificar. A gente pode usar o azul, né? A gente está usando bastante azul, pode usar o azul, ou pode usar qualquer outra cor. Nesse caso eu vou utilizar a amostra azul e vou modificar aqui a minha tonalidade, ou o meu tint, né? Para 30%, para deixar ele mais clarinho. É interessante mencionar que, se você quiser preencher com outras cores, você vai precisar criar novas amostras, tá? Eu mostrei como fazer isso no vídeo anterior. Você pode clicar aqui embaixo, primeiro preencha ele com qualquer cor que você quiser, depois você clica aqui embaixo para criar uma nova amostra, e aí você dá 2 cliques sobre essa amostra para abrir a janelinha de edição. Mantenha essa caixinha aqui habilitada, marque o preview para você ver o resultado, e aí você pode escolher a cor mexendo aqui nos controles, tá bom? Você pode escolher a cor que você quiser,
fazendo essas modificações aqui. E aí você clica, ele está verdinho aqui, clica no OK para fazer essas mudanças. Não sei por que cargas d'água, né? Ele manteve, deixa eu voltar aqui para CMYK. Pronto, não sei porque ele manteve rosa, mas é isso. Dá OK, OK. E aí você tem a sua amostra de cor. Nesse caso a gente vai manter o azul. Vamos utilizar o azul com 30% de tonalidade. Prontinho, olha só, o resultado é mais ou menos esse. Você pode afastar sempre, pressionar o W para ir acompanhando o resultado. E o que a gente vai fazer agora é duplicar esse nosso retângulo aqui. Ou você pode desenhar um outro retângulo. Eu gosto de duplicar porque é mais rápido. Duplicar ele e aí você pode diminuir a largura dele. Olha só, vou diminuir ele bastante aqui. E fazer uma espécie de marcador, olha só. Do lado aqui do meu texto experiências. E arrastar aqui um pouquinho para o lado. É claro que eu vou selecionar esse marcador e no swatch aumentar para 100% aqui a minha tonalidade para voltar para a cor original, ok? Vou afastar o zoom para você ver o resultado, mais ou menos isso. Você pode ainda diminuir aqui um pouquinho mais e segurando o Alt, clicar e aumentar ele para ambos os lados aqui na parte de cima, para ele ficar um pouquinho maior para cima e para baixo. Vou dar um Ctrl 0 e dar um W. Ficou interessante, é claro, né? Eu vou ter que precisar mexer aqui de novo, porque eu ainda não formatei o meu texto. Vamos lá. Antes de mais nada, antes de formatar esse texto, deixa eu dar um W aqui para voltar ao normal, aumente a sua caixa de texto para um tamanho maior, para garantir que ele não vai desaparecer enquanto você estiver formatando, tá? Aumenta ele para um tamanho maior, e agora você pode dar 2 cliques e selecionar esse objeto, esse texto aí. No painel de caracteres, vou aumentar ele aqui para 18, ok, 18, não, 16. Em seguida, eu vou colocar ele com a formatação bold. E a cor dele, a gente pode deixar assim, ou a gente pode usar aquela mesma cor de azul com 30% de tonalidade para ficar mais suave. Você pode usar só o preto mesmo, tanto faz, fica a seu critério. Você pode usar inclusive o próprio azul em 100%. Vamos usar o azul em 100%, né? Não, vamos usar, deixar em 30 mesmo. Pronto. Vou colocar aqui 30. Pronto. Colocando com a configuração de 30%. É isso, fazendo essas modificações, a gente vai clicar aqui na opção para criar um novo estilo, aplico esse estilo, e em seguida dou mais um clique para mudar o nome, colocar aqui intertítulos, pode ser o chamado que você quiser, e vou pressionar o Enter. Fazendo isso, eu posso tirar a seleção desse texto e dar 2 cliques para ajustar aqui a minha caixinha de texto. Agora sim eu posso centralizar ele aqui em relação ao meu retângulo, colocar mais para baixo. E aí eu aumento segurando o Alt para ele aumentar em ambos os lados. E dou um Ctrl 0 para ver de longe e um W para ver o resultado. Olha que interessante. Se ficar muito fraquinho, você pode aumentar a coloração depois. Pronto, o que a gente precisa fazer agora é duplicar esse objeto aqui e arrastar ele segurando sempre o Alt para duplicar e depois o Shift para ele vir em linha reta. Em seguida eu posso selecionar essa caixa de texto e arrastar um pouquinho mais para o lado para melhorar o alinhamento aqui. E eu aplico o estilo intertítulo. É claro que o meu texto vai ficar maior do que minha caixa de texto. É só aumentar e depois dar 2 cliques para ajustar. Você pode em seguida centralizar aqui um com o outro. Ctrl 0 para ver de longe, W para ver o resultado. Olha que da hora que está ficando o nosso trabalho. Vou pressionando W novamente e agora, como você já sabe como criar estilos de texto de parágrafo, tá? A gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá, vou dar um zoom aqui, selecionar o 2014, formatar ele aqui com o tamanho 14, a formatação vai ser negrito ou bold, a coloração do meu texto vai ser o meu ciano e pronto. Em seguida eu vou selecionar, ele de novo, né? E vou criar o meu estilo de parágrafo. Neste caso eu vou formatar ele com destaque. É só dar OK e pronto. Em seguida aqui embaixo eu vou selecionar e eu vou simplesmente modificar isso aqui para bold, ok? E vou colocar aqui um estilo de parágrafo. Eu poderia utilizar um estilo de caractere, que seria mais indicado nesse caso, mas tanto faz, você pode usar o de parágrafo também. E é só clicar no OK e pronto. Agora a gente tem um pequeno detalhe. A gente vai adicionar em uma mesma caixa de texto, tá? Vou aumentar aqui para baixo, aumentar esse aqui também. Vou até pressionar o Ctrl H para você ver aqui o resultado. Você pode esconder as linhas guias no Ctrl e no ponto e vírgula. Você vai esconder as linhas guias e você vai enxergar no Ctrl H os limites das caixas de texto. A gente vai adicionar nessa caixa de texto vários elementos iguais, que são o nosso texto padrão, o ano, aliás, o destaque seria o nome da empresa e aqui a descrição do nosso cargo.
Neste caso, a gente precisa adicionar, eu vou fazer várias cópias aqui, vou copiar esse objeto, dar um Enter e colar. Aqui, 4 experiências, vamos deixar assim. A gente precisa adicionar um espaçamento entre os objetos, entre cada um desses elementos, entre cada uma dessas experiências. A gente tem aqui, nesse caso, a nossa formatação de parágrafo básico, que é o nosso texto que já está com a SEGUA UI 10, que é o nosso estilo de parágrafo básico, e vai ser utilizado por padrão nos textos, dentro das experiências, também da nossa formação escolar. Então a gente vai manter essa formatação padrão, só que a gente vai editar ela para adicionar esse espaçamento. Para isso a gente vai dar 2 cliques, tira a seleção primeiro, tá bom? De qualquer objeto na tela. Depois dá 2 cliques sobre o parágrafo básico. E aí você pode aumentar aqui em indentes and spacing, em meu inglês você sabe que é ótimo. A gente vai aumentar o espaço depois do parágrafo, marca o preview. E você pode adicionar aqui 1, 2, 3, a gente está utilizando sempre 4, né? Observa que ele vai impactar também na formatação do que está aqui do lado, olha, porque ainda não recebeu nenhum estilo. Então, olha só, 4 milímetros, tá ótimo, é só clicar no OK e pronto, você vai ter esse resultado. Eu posso adicionar aqui mais uma linha de texto, para ele ficar maiorzinho, só para ficar mais bonitinho aqui, a gente conseguir preencher o espaço todo, tá? Só colando aqui um texto a mais. Pronto. Então, adicionando esse espaçamento depois do nosso estilo de parágrafo básico, a gente vai ter esse resultado aqui. E tudo que a gente precisa agora é selecionar o nosso ano de educação, aplicar o nosso estilo aqui, que é o destaque, em seguida selecionar esse parágrafo, não precisa nem selecionar o texto, é só colocar o cursor para piscar lá em cima. Selecionar o estilo de bold, né, que é o nosso bold aqui, e aplicar, e olha só, o resultado vai ser esse. Você nota que até foi interessante a gente aplicar o espaçamento no parágrafo básico depois de já ter criado todos os estilos, porque esses estilos aqui de cima não tem espaçamento, então eu não precisei editar o estilo para retirar o espaçamento, tá bom? Depois disso eu posso simplesmente selecionar essa galera, copiar, dar um Enter e ir colando aqui as minhas 4 formações. Pode ser colegial, faculdade, pós-graduação, algum curso profissionalizante, enfim. Vou dar um ESC e vou dar um Ctrl 0 para você ver de longe. Deixa eu arrastar esse carinha aqui para o lado. E olha só, vou dar um W para você ver o resultado final. Tá ficando bonito, tá ficando um currículo legal. Ok. Depois disso eu pressiono o W novamente. E vamos agora para as nossas habilidades aqui embaixo. Deixa eu posicionar. Vou colocar aqui o alinhamento aqui embaixo. Prontinho. E vou colocar esse carinha aqui do ladinho também. Tentar atracar ele aqui. Tentar arrastar esse cara aqui pro lado. Pronto, aqui do ladinho. Deixa eu minimizar. Posso minimizar essa galera aqui também. Posso recolher os swatches. Depois eu posso simplesmente aumentar aqui. Tá ótimo. Ok. Bom, fazendo isso, então a gente vai modificar as nossas opções aqui embaixo. Primeiro, eu preciso de uma cópia desse carinha aqui em cima. Pronto, seleciono e coloco ele aqui. Seleciono as 3 habilidades aqui embaixo e vou colocar o destaque. Deixa eu ver se é destaque. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. É isso mesmo, é o destaque. Lembrando sempre de ajustar aqui a nossa caixinha de texto. Sempre dando 2 cliques. Eu vou pressionar aqui o Ctrl e o ponto e vírgula para exibir as minhas guias novamente. E vamos agora ajustar essa galerinha marota, posicionando todo mundo aqui em relação ao nosso tracejado. Posicionar esse cara aqui e posicionar esse cara aqui. Em seguida, com o Alt eu arrasto ele e com o Shift eu restringo o movimento. E posiciono esse cara aqui. Prontinho. Ctrl 0, W, prontinho. A gente pode ainda, se preferir, tá, adicionar um detalhe a mais, arrastar essa linha aqui, olha, com o Alt e depois com o Shift, para separar essas áreas do currículo. Olha só que da hora. Ok? Posso dar um zoom aqui embaixo. E agora a gente vai criar os nossos skills, as nossas habilidades aqui embaixo. É muito simples, tá? Eu vou colocar aqui um Loring Y, tá? Porque a gente vai criar um padrão e depois a gente vai só replicando, tá bom? Mantém aqui esse texto até aqui. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Esse texto vai ficar com a formatação de parágrafo padrão. O que a gente vai fazer é pegar a ferramenta retângulo e desenhar aqui do ladinho um retângulo, mais ou menos com a altura do nosso texto. E depois vou dar um zoom nesse retângulo e desenhar mais um retângulo, novamente usando as mesmas dimensões.
e colocar alinhado com esse outro retângulo que eu acabei de desenhar. Você pode ainda simplesmente selecionar esse, deixa eu apagar esse cara aqui, para garantir que ele vai ser do mesmo tamanho, você pode simplesmente selecionar, dar um Ctrl C e um Ctrl V, e depois você só posiciona um em cima do outro, tá? Coloca um em cima do outro aqui, diminui o que ficou em cima, e você vai ter esses dois retângulos aqui embaixo. O retângulo de trás a gente vai selecionar, no painel swatches a gente vai retirar o contorno, e adicionar um preenchimento preto, com 20% de tonalidade, ou 30%, tanto faz. E o da frente a gente vai selecionar, esse da frente aqui, tirar o contorno dele e colocar um preenchimento com aquele azulzinho maroto que a gente utilizou. Prontinho. Vou dar um Ctrl 0 aqui, e olha só, o resultado é isso aqui. É só isso, gente. Tudo que você precisa fazer aqui agora, deixa eu só alinhar eles aqui, me certificar de que ele vai ter o mesmo tamanho, só para deixar tudo bonitinho. Prontinho. Tudo que a gente precisa fazer agora é duplicar essa nossa caixinha. É só selecionar, duplicar lá para baixo, com o Alt e com o Shift, depois solta o clique, e você pode novamente com o Alt arrastar para baixo e com o Shift deslocar a linha reta. Com a dica de tela ele vai te dar ali o alinhamento. Alt, todo mundo selecionado Alt, arrasta, Shift, linha reta, ele vai te indicar ali o espaçamento. Prontinho. Fazendo isso, eu vou colocar essa galera aqui embaixo, mais para baixo, deixar um espaço um pouco maior. Deixa eu melhorar aqui a minha distribuição, né, desses elementos. Vou no olhômetro mesmo. Diminuir aqui um pouquinho mais. Prontinho, agora sim. Eu posso continuar, eu posso até aumentar um pouquinho mais esse espaçamento. E depois distribuir melhor. Pronto. O que a gente precisa fazer agora é selecionar todo mundo, dar um Alt e arrastar para o lado, né? Clique e arrasta com Alt, e o Shift depois para restringir o movimento em linha reta. E o resultado vai ser isso aqui. E é claro, você vem aqui depois, faz os ajustes nas habilidades, lembrando que essa barrinha aqui seria o que representaria 100%, então você poderia simplesmente diminuir aqui um percentual aproximado. Isso aqui é uma representação visual, tá, gente? Não é feito para ser preciso. Então você me pergunta, Leote, como é que eu sei o percentual dessa barrilha? Bom, a metade é 50%, né, cara? Então tudo que tiver entre 50 e 100 pode ser 25. E o que tiver entre 25 e 50 é 12,5. Então, de letra você tira aí um valor aproximado do percentual. Fazendo isso, ok, lembrando que você pode também aproximar mais esse texto se quiser, pode deixar ele alinhado à direita se você achar necessário, mas aqui para o nosso exemplo tá ótimo. Agora vem alguns detalhezinhos marotos, é só a gente arrastar esse carinha aqui para o final, ok? No exemplo original ele arrasta isso aqui para criar uma barra maior na parte de baixo, que fica até interessante se você considerar que você ainda tem mais espaço para aproveitar, pode dar umas ajustadas aqui. Se você precisar mexer no incremento de teclado, você pode clicar em Edit, Preferences e aqui em General. Na verdade é em Units e Increment. Você pode modificar o incremento de teclado, tá? Aqui ó, Cursor Key, que pode ser de 1 milímetro. Vou colocar aqui 1 milímetro, dar um OK. Dessa maneira você tem, olha só, um deslocamento de teclado de 1 milímetro, tá? Prontinho. Fazendo isso, olha só, o nosso detalhe está ali embaixo. Ele colocou mais uma firula aqui do lado que eu particularmente achei meio sem graça, mas vamos colocar, né? Estamos usando o modelo, vamos utilizar aqui o que ele criou. Esse detalhe aqui é totalmente dispensável, tá? Você não precisa colocar isso. Com a ferramenta caneta eu vou adicionar aqui um nó. E com a ferramenta de seleção direta, pressionando o A no meu teclado, eu vou selecionar só esse nó e deslocar ele para cima para criar um lacinho aqui. Prontinho, Ctrl 0. Esse aqui é o resultado final do nosso currículo. Ok, agora que vem deixa eu colocar aqui a minha foto, claro, né? Você pode simplesmente arrastar a foto para cima de um objeto circular, nesse caso, que a foto vai ser inserida. Depois eu vou dar um Ctrl Shift Alt E, que a gente chama de tudo E, para fazer o ajuste dessa imagem ao recipiente. Nota que eu já tomei o cuidado de cortar a minha foto quadrada, tá bom? Senão você vai perder tempo precisando reajustar o seu círculo aqui. Mas vamos deixar
a foto quadradinha antes de arrastar, e aí Ctrl Alt Shift E vai ajustar ela ao recipiente, e a gente pode dimensionar aqui o contorno desse objeto no painel swatches para 4 pontos, e colocar o contorno azulzinho aqui, e olha só, vou dar um Ctrl 0, olha o resultado que da hora, gente. Muito legal, não é? Agora é que você... Deixa eu dar um Ctrl S, claro, né? Para salvar aqui o meu projeto. Salvar aqui na pastinha do vídeo. Eu vou deixar esse currículo para você baixar, tá bom? Deixar ele disponível para você fazer o download lá no Clube do Design. Clicar em salvar. Olha só, agora que vem aquela sacada de por que a gente usa estilos e de por que a gente usa amostras de cores. Sempre que a gente vai criar um objeto colorido no InDesign, a gente utiliza amostra de cores. Vamos supor que você fez isso para um cliente, ou você mesmo fez para você fez para você mesmo, né? E aí no final você decide que, caramba, não gostei do azul, eu prefiro o amarelo. Aí você pode abrir o painel de swatches, o painel de amostra, dar 2 cliques sobre aquela amostra que você usou para colorir os seus projetos, e aí você pode, marcando um preview, fazer alterações nessa cor. Olha só, pode mudar para verde, pode mudar aqui para um cinza quase preto, pode usar aqui um azul mais roxo, né? Um azul do Paysandu, um azul do Remo, tanto faz, ok? Azul do Remo é esse quase roxo, e azul do Paysandu é esse mais clarinho aqui. Pode usar um verde, e claro, como eu falei, eu queria amarelo, um amarelo mais escuro, quase puxando para um laranja. Então, apenas alterando o estilo, ou melhor, alterando a amostra de cor, que no InDesign automaticamente já é uma amostra que a gente considera global, se você vem do Illustrator, tá? Ou estilo de cor, se você vem do CorelDRAW, você tem aqui, olha só, a possibilidade de fazer essa alteração. Vamos supor que você queira modificar o plano de fundo. Tá, eu quero colocar um plano de fundo para fazer igual o que o cara fez lá no Designs.net. É só desenhar um quadrado do tamanho da página, pintar esse quadrado. Eu vou criar uma nova amostra, tá? Vou criar uma nova amostra aqui. Cinza. Eu não vou pintar de preto 100%. Eu vou colocar um cinza aqui 90%. Vou clicar no OK e vou posicionar esse objeto atrás. Ctrl Shift e o cochete, tá? Para colocar ele atrás na minha pilha de camadas. Eu vou tirar aqui o contorno que está azul e esse aqui vai ser o resultado, tá? Se eu precisar modificar a cor da amostra principal, que foi o preto que eu usei, nesse caso, se eu quiser mudar a amostra preta, eu não vou conseguir porque ela é uma amostra padrão. Então, nesse caso, eu precisaria criar uma nova amostra, preencher o meu texto padrão com essa amostra para modificar. Como? Eu vou criar uma nova amostra aqui, colocar aqui, deixa eu apagar aqui essa amostra, selecionar aqui o ciano e duplicar essa amostra. Vamos colocar aqui um preto 100%. Prontinho, vou clicar no OK. Criei uma nova amostra preta, tá? Em seguida, eu preciso voltar aqui no meu painel de estilos de parágrafo, pegar aqui as amostras bold e a amostra principal e a amostra tagline, tá? Então são esses três estilos que precisam ser mudados. Então vamos lá. Clico 2 vezes no bold, venho aqui em Character Color, arrasto aqui para baixo e pinto com aquela amostra que eu criei. É só dar OK. Em seguida, tagline, Character Color, pinto com aquele preto bonitão. Qual que é a outra? É o Basic Parágrafo, né? Eu já pintei? Deixa eu ver aqui. Não dá não. Black, OK. Agora sim. Fazendo essa mudança eu acabei selecionando aqui, né? Não faça isso. Tire a seleção antes. OK. Prontinho. Agora sim, fazendo essa mudança antes, eu posso vir aqui nessa amostra e mudar a cor para branco, por exemplo, mudar para amarelo, mudar para a cor que eu achar conveniente, porque eu fiz a amostra e pintei, né, aqueles objetos com aquela amostra. Faltou aqui o nosso nome, né? Tirar a seleção, nome principal, Character Colors, pintar com essa amostra aqui e clicar no OK. Olha só. Então você consegue reproduzir infinitos resultados simplesmente modificando as amostras de cores. Vamos ver como ela ficaria com o amarelo? Aqui o amarelão. O amarelo mais escuro. Olha só. Então você consegue reproduzir o resultado tendo um controle muito mais bacana. Deixa eu pintar esse carinha aqui. Manter o amarelo 100% nele. Apenas utilizando amostras de cores e estilos de parágrafo, você potencializa
muito mais as suas possibilidades de edição. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Eu vou deixar os links aqui para você baixar esse projeto prontinho para você editar lá no Clube do Design. E não deixe de visitar o designs.net. Faltou modificar esse carinha aqui, né? Colocar em 100% também. Texto, preenchimento 100%. Ok? Então não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, dar aquele seu joinha maroto e visita os meus links sociais que ficam todos sempre na descrição do vídeo. Um forte abraço para você. Se você tiver qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Conheça o meu curso de InDesign para você aprender a criar esse e outros tipos de projeto. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.